discussão se a letra de música é poesia ou não é muito antiga, né? Já se discute isso há anos, sem chegar a conclusão nenhuma. É bom que se diga. Mas é difícil negar a poesia de um Noel Rosa, de um Cartola, né? O próprio Manuel Bandeira, ele dizia que o verso mais bonito da língua portuguesa veio de uma música, né? Era aquilo, e tu pisavas nos astros distraída, né? Que é do Orestes Barbosa. Mas o Chico Buarque mesmo não se considera um poeta, embora escreva versos fantásticos, né? A saudade dói como um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu, ele diz em uma das músicas. Mas a construção dessa poesia é que tem coisas curiosas. Quando Chico Buarque escreveu para o Tom Jobim o Retrato em Branco e Preto, Tom Jobim cismou com essa história de retrato em branco e preto, né? Achava que não era correto, né? E o verso dizia, vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, né? Ele dizia, esse negócio não existe, existe preto e branco, né? E o Chico Buarque disse, então tá bom, vamos mudar a letra, né? Eu vou dizer assim, vou colecionar mais um tamanco, outro retrato em preto e branco. E o Tom Jobim resolveu optar pelo soneto e pelo branco e preto mesmo, né? E é sobre isso que a gente vai acabar conversando com o Fausto Nilo. Tua saudade chegou, pousou em meu coração. O tempo silenciou e as estrelas caíram no chão. Deixou meus versos assim, com rimas sem solução. Fausto, vamos começar essa conversa por um tema que eu acho particularmente curioso, né? Essa dimensão da poesia das letras de música, né? Há quem diga que não chega a ser poesia, o próprio Chico Buarque renega um pouco isso. O que é que você acha disso? A poesia é uma expressão literária também, a letra de música? Creio que não. Creio porque, como a própria palavra, né, a atividade literária pressupõe, no meu entendimento, a coisa escrita e o ritmo interno, silencioso da poesia, que é transmitido por frases impressas e intervalos. Com isso, o próprio João Cabral dizia, poeta da minha predileção, que ele já fazia música, né, na poesia. E mesmo um letrista, quando, não é meu caso que eu faço pouco isso, eu gosto mais de letrar as canções, fazê-las cantar, né? Os parceiros me dão a base melódica e eu desenvolvo ali o texto, né, em cima. Mas o que eu acho é que tem um canadense que eu não posso lembrar o nome nesse momento, mas é um livro que eu comprei no exterior, comprei equivocadamente, porque apressadamente vim numa livraria a letra e a música. E julguei que era alguma coisa falando sobre essa atividade de letrista. Na verdade, não era. Era exatamente isso. Era a história devidamente interpretada da poesia escrita e da canção, quando você tem palavras com uma melodia apoiando uma narrativa. A nossa é mais antiga do que a poesia, como se entende hoje no livro. Nesse sentido, eu seria da antiguidade, ou seria colega da trova, do pessoal da trova. Os trovadores, né? os poetas romançais. Eu me considero muito assim mesmo. Eu já fiz muitas letras sem computador, sem caneta, andando pela rua. Em grande parte delas, do desenvolvimento da letra, às vezes eu fiz assim, entendeu? Então, é uma coisa, elas têm realmente diferença. Eu não diria, é complexo avaliar se o valor poético de uma obra de canção e uma escrita devem ser considerados maiores ou menores um em relação ao outro por conta da sua forma de expressão. Eu não me arriscaria a dizer isso. Há letras de canções que são poeticamente muito fortes e tudo. Agora, de fato, o ofício é bem diferente. O próprio Manuel Bandeira, curiosamente, ele dizia que o verso
mais bonito da língua portuguesa, ela tem uma canção, né? Que é Tu Pisavas nos Astros Distraída, do Orestes Barbosa. Orestes Barbosa. Né? Curiosamente, o Manuel Bandeira era apaixonado por esse. Isso. O grande poeta Manuel Bandeira, né? Que a gente está falando. Né? É lindo isso. Que escreveu letras de músicas também. Sim. Né? Ele também teve esse A grande maioria experimentou. Muitos experimentaram fazer canções. Ou alguém musicou poemas, que às vezes dá certo e às vezes pode não dar. A música não, a canção, quer dizer, ela tem umas técnicas, depois desses 46 anos e de quase 500 letras de canções que eu fiz na minha vida, você vai aprendendo algumas coisas. Às vezes tem um momento da melodia que, se você perder aquela chance, a letra pode ser a melhor do mundo, ela não decola. É impressionante isso. Tem toda a canção, ela naturalmente tem um ritmo, tem tudo aquilo que a própria música, esse autor que eu me referi, ele faz uma diferença, inclusive demonstra a origem independente da canção e da música, porque a música era dedicada ao ritual e à dança, e a canção era uma narrativa. A gente se junta com os músicos, um letrista, hoje. E após a ópera, você tem um intérprete também, que antes não tinha. É por isso que os franceses tinham o Aznavour como seu maior cantor, passou 9 anos fazendo testes, e todos diziam que ele tinha ritmo, e tinha a voz, tinha harmonia, mas que a voz que ele nasceu não era uma voz interessante. É interessante essas coisas. Agora, o processo criativo, né? Quer dizer, você prefere letrar as músicas, né, as canções. Sim. Né? Mas a canção tem alguns caprichos, digamos assim. Né? Quer dizer, como é esse processo de adequar a sua poética a esses caprichos? Muito bem. Eu, quando comecei a fazer letras de música, eu sou o último do chamado pessoal do Ceará, que na realidade não era um grupo com um manifesto, não era um movimento, eram pessoas individuais, né? Às vezes acho até que isso deforma a visão que se tem do pessoal do Ceará. Eu fui o último a aderir a essa atividade e fui por uma circunstância muito acidental. Eu morava aqui em Brasília, era professor da arquitetura aqui na UNB, e o Fagner ia migrar para ser profissional cantor, que ele pretendia, e ele queria letras novas, e na falta de letrista me pediu e disse que eu poderia, você pode, você vai conseguir fazer e tal. E aquilo foi um transtorno, me lembro que foi uma noite horrível, antes de eu entregar ou não, até que entreguei. Essa música foi gravada pela Marília Medalha, na época era uma cantora com muita importância. Acho que isso na minha vida foi muito importante, e eu devo ao Raimundo Fagner. Eu passei a ser um letrista, mas eu tive que aprender esse ofício com a prática e descobri muitas coisas interessantes. Primeiro, que para mim, alguns não preferem escrever e entregar a letra. Para mim, o resultado melhor que eu pude obter é ouvindo, assimilando a melodia e fazendo com que ela cante, como eu sempre digo, com os parceiros, né? Mas o aprendizado foi duro, porque aquilo vai para uma multidão, em várias circunstâncias, você tem que ver como é que... Eu aprendi muita coisa, inclusive se subestima muito o público, ele suporta, digamos assim, experiências poéticas, às vezes até ousadas, no sentido do realismo ou não. Eu testei muito isso com o público brasileiro, com músicas, às vezes, que todo mundo pensa que são músicas sem sentido, não é? Mas não é verdade, tem um sentido que é traduzido pelo... Agora, tem um aspecto no seu grupo inicial, né, que era uma formação poética profunda. O próprio Fagner, o Belchior, que era um conhecedor profundo de poesia, né? Então, e o seu contato também com a poesia popular. Você, desde muito cedo, teve uma convivência muito próxima da poesia popular também. Quer dizer, como era essa vivência poética de você? Bom, eu nasci em Quixeramobim, uma cidade cearense que é o lugar onde nasceu o Antônio Conselheiro, meu conterrâneo, e a nossa casa é onde ele nasceu, hoje é um museu.
Foi aí que eu vivi até os 10 anos e meio, né? E ali, 2 avós, um vaqueiro, que depois tornou-se plantador de algodão, e do outro lado, um coletor estadual, né? O coletor, ele tinha uma mania de trazer cantadores. Então, eu fiquei horas olhando o Cega Deraldo, o famoso Cega Deraldo, limpando sua viola. E o garotinho ficava ali o dia todo olhando, acompanhando tudo. E de noite eles cantavam na casa do meu avô, costumava fazer isso. E cedo eu fui percebendo que havia uma poesia que era uma herança, essa, mas a diferença entre ela e a poesia, digamos, mais intelectualizada. E tive um curso primário e quase ginasial dramático com relação à poesia. Eu fui traído pela minha timidez em praça pública, na Praça da Matriz. Da escola eu tinha que dizer o Olavo Bilac, não é? E esqueci e não consegui lembrar e saí arrasado do palco. Aí eu criei com a poesia uma coisa traumática assim. E quando entrei no Liceu do Ceará, que era uma espécie de Pedro II, aí eu conheci uns meninos que se metiam com isso. E um deles foi Belchior, que tinha não só conhecimento de latim, era o melhor da nossa turma, era mais novo do que eu, quase 2 anos. E recém-chegado do interior, conhecia a Bíblia de uma maneira fantástica, e conhecia romances brasileiros e romances franceses, razoavelmente bem. E ficamos amigos. Então aquilo também me influenciou um pouco. Depois ele foi ser frade, deu um intervalo nessa vida de estudante nossa, e eu reencontro na universidade ele me dizendo que era compositor, eu não entendi nada. E quando me mostrou aquelas letras, aquelas coisas dele, daí fizemos uma reconexão e somos parceiros em 2 músicas só. Nossa amizade era muito grande, quando a gente se encontrava não era para fazer músicas. Assim, ninguém colocava um para o outro, se colocava como interdependentes na produção de canções. Era para conversar muito, rir muito, ele era muito engraçado também. E assim, depois descobri a poesia de um modo geral, descobri um hábito que eu tenho até hoje, eu gosto de traduzir poesias de poetas mesmo, estrangeiros, e não sou aquela pessoa super culta, mas passei a ter a minha vida toda. Mas sempre separei muito da canção, sabe, de uma maneira prática, assim, eu separo muito da canção, são 2 coisas que... Esse ofício de tradutor tem uma coisa curiosa na sua carreira. Existem 2 músicas, especificamente, que você, digamos assim, é acusado de traduzir, mas não chega a ser bem uma tradução, que é o Romance no Deserto, né, que vem do Bob Dylan, e os 3 Irmãos, que é de uma canção francesa tradicional. Que você retransforma isso. Não é uma tradução e também não é aquele tipo de versão que se fazia nos anos 60. Não, quer dizer, é uma recriação literária mesmo da coisa, uma nova obra literária, né? Quer dizer, como é que foi o processo aí também? Isso a primeira vez eu fiz por acaso. Na realidade, eu acho que a primeira versão que eu fiz, posso estar enganado, que eu comecei a fazer foi numa pessoa que eu admirava muito, por esse caminho que eu chamei do disser, da maneira do autor que diz suas letras para o público. Eu era muito fã do Jacques Brel. E uma música dele que chama Ne me quitte pas, em segredo, eu passei 10 anos lutando da maneira de dizer, que era um grande prazer, né? Aí, pessoas brasileiras que moravam na França, eu pedia, mostrava, o que você acha disso? Tem alguma grosseria? Tem. E também com cuidado, porque eu sou autodidata em línguas, eu falo mal todas elas, mas por ser urbanista, fui obrigado a ler em italiano, em francês, em inglês e espanhol, minimamente essas línguas você é obrigado, senão não tem a informação completa, né? Então, eu gosto de palavras, eu só poderia aprender a falar muito bem se eu morasse nesse lugar, isso não vai mais acontecer, mas eu gosto dessa coisa, eu tenho dessas línguas todas, eu tenho aqueles tesauros, aqueles dicionários. Eu gosto da história das palavras, descobrir quem usou primeiro. Uma palavra que
que se subverteu, que mudou de significado durante séculos, voltou, é raro, mas ocorre isso, palavras que morreram, palavras, como elas, uma próxima da outra, como as cores também, elas alteram a outra, como uma palavra sozinha pode alterar uma letra de música. Eu coloco com ela, a letra é uma, se eu tirar, a letra muda. Eu fui aprendendo tudo isso, que são muitos anos de convívio. E a poesia, eu passei eu não sou, como estou dizendo aqui, uma enciclopédia, uma pessoa culta. Não houve tempo na minha vida para ser culto. Eu vou só me referenciando naquilo que eu sinto com espontaneidade, que é uma informação necessária. E passei, então, a fazer essa versão. Foi uma luta muito grande, porque, em primeiro lugar, a letra começa com a frase que, a rigor, quer dizer, não me deixes. E isso eliminaria a hipótese de ter uma letra em português, porque eu não podia, dentro da métrica, colocar não me deixes, não dava certo. Então, discuti isso com muitas pessoas, com autoridade, e fui convencido que não havia nenhuma agressão se eu dissesse não me deixes mais e, em seguida, balanceasse a letra de forma que aquilo não tivesse um... Isso é o trabalho de uma versão, na realidade é isso, porque eu tenho que facilitar que na cultura nossa isso seja entendido com equivalência à experiência de lá, mas não pode ser totalmente igual, é impossível isso. A mesma coisa o Bob Dylan, porque, inclusive, Bob Dylan tem uma coisa curiosa, não fui eu que traduzi. O Fagner pediu a um amigo dele e já me deu traduzida. Naturalmente, eu fui fazer também. Eu quando faço uma versão, eu busco até, hoje com a internet, eu procuro ver todos os lugares do mundo onde se fez versão, para que eu fique nesse bloco, para que eu não destoie dessa... Eu não prejudique um conteúdo qualquer da canção por conta de um erro de tradução, etc. Então, do Bob Dylan, eu não podia falar daquela Califórnia dele, da fronteira, eu tinha que falar do Brasil e do rural brasileiro misturado com o urbano, e por aí vai. É assim que... E essas letras, no meu caso, a letra do Bob Dylan e a letra de Jacques Brel, que era vivo ainda, elas foram para lá e demoraram um tempo para ser analisado, para ver se estava conveniente para aprovar, né? Muitas dessas, tem umas que não, essas super comerciais, assim, às vezes não há essa exigência, mas, de um modo geral, os grandes autores, você tem que mandar. Certo, eu aprovo deles. Né? Agora, você também é responsável por uma coisa interessante, no bom sentido, responsável no bom sentido, né? Que é a popularização da Flobela Espanca no Brasil. Né? Curiosamente, você está que não se conhecia, era uma ilustre desconhecida aqui no Brasil. Né? É verdade. Quer dizer, como é que foi esse episódio também? Uma coisa muito casual e quase engraçada. Nós fomos para a Espanha, eu fui com o Fagner, foi um trabalho fantástico esse, porque eu sempre digo que era Don Quixote e Sancho Panza. No caso, eu era o Sancho Panza. Mas graças à ousadia dele, muito jovem, assim, e digamos assim, a persistência, não é? Eu, às vezes, dava um tom de realismo, que entre aspas, que atrapalhava ele. Às vezes, a gente teve momentos difíceis com relação a isso. Mas ele obteve os resultados que ele queria. Nós fomos para a Espanha. No primeiro dia, fomos numa praça de touros, lá próximo de Madrid, onde nasceu Cervantes, uma coisa de significado pesadíssimo para mim, Alcalá de Henares. E lá vimos os maiores, por sorte nossa, os maiores cantores flamencos vivos nessa noite. Conhecemos Camarón de la Isla, o grande Camarón, conhecemos Fosforito, que já era mais velho, já estava e conhecemos Loli e Manuel. Eu estou falando aqui de pessoas grandiosas da música flamenca. E o Fagner ficou louco. E ele dizia para o rapaz da gravadora ao lado, isso era 1 ano e meio do Franco, da morte
Então, as pessoas da própria gravadora, elas pareciam ser uns padres, a roupa, era uma coisa muito conservadora, muito, sabe? E a gente, da maneira brasileira, muito esculhambada, mais jovem. E o Fagner, ele ouvia dizer, quem é esse cara? Fulano de tal, coloca aí no meu disco. E o cara não entendia muito. E ele colocou todos, né? E nesse processo aí, terminamos o disco e voltamos, eu com ele, viemos por Portugal. Paramos em Lisboa alguns dias e, por coincidência, ele encontrou o Glauber Rocha hospitalizado. E me levou uma manhã e, por uma circunstância casual, fiquei sozinho no quarto, eu e o Glauber Rocha, sem ele saber quem eu era. E saiu Jorge Amado, Fagner e uma pessoa da Academia Portuguesa, iam tomar umas providências lá com relação à saúde do Glauber Rocha, e eu fui confidente ali de gemidos, gritos, tudo que você imaginar, até o momento que ele me perguntou meu nome e o que eu estava fazendo ali com o Fagner, e eu desenho, quando eu viajo, faço uns esquetes, ele viu esses desenhos, pedi um para ele, que eu soube que ficou até os últimos minutos ao lado da cama, e ficamos amigos. Eu fui uns 3 dias seguidos lá conversar com ele. Quando ele descobriu que a minha casa era do conselheiro, ele ficou desorientado e disse que ia fazer um filme sobre o conselheiro lá em Xeramubim e que eu e o Fagner seríamos atores. E foi muito interessante isso porque ele não sabia quem eu era. Ele me perguntou o que eu fazia e confessou, olha, confesso que nunca ouvi seu nome, mas gostei muito de você, e ficamos amigos dessa maneira, quase no anonimato. Desses dias, eu vou na livraria, no centro de Lisboa, compro o livro, porque a Flobela Espanca ficou proibida há muito tempo, durante a ditadura. Havia uma história que circula, que havia uma paixão entre ela e o irmão, e que isso era considerado uma coisa a reprimir, né, entre outras. E isso fez com que o livro dela desaparecesse por muito tempo. Quando eu fui viajar, meu professor querido, José Liberal de Castro, meu mestre, um homem muito culto, ele me disse isso, olha, um amigo português me disse que saiu um livro dessa poetisa e me explicou de quem se tratava e que eu comprasse 2 exemplares, um para ele e um para mim, que eu ia ter um bom proveito disso. Fagner entrou no meu quarto, no hotel, e viu o livro, já na volta, com um disco pronto da Espanha. E viu o livro, olhou e disse, quem é essa mulher? Aí eu falei a história, ele disse, tu me empresta esse livro? Eu digo, sim. E ele me acorda batendo na porta, alguns minutos depois, mostrando minha alma de sonhar-te, né, anda perdida. E tornou-se a música de trabalho, a música principal do disco, e a Flobela Espanca chegou no Brasil a partir desse episódio, dessa história, né? É uma história fantástica, né? Nós estamos aqui falando sobre poesia com o Fausto Nilo. E falar de poesia, eu queria falar um pouco do Ferreira Goulart, o último livro que ele publicou ainda em vida, em alguma parte, alguma. É um livro fantástico, que é o livro de maturidade do Ferreira Goulart, mas ele, sobretudo, ele retoma temas primordiais dele, como a poesia cotidiana e as lembranças do Maranhão perdido na sua infância, das bananas podres na quitanda de seu pai. É uma experiência curiosa ler esse livro de maturidade do Ferreira Goulart, porque não tem só essa força poética do Goulart, como, sobretudo, tem um sentimento humanitário, humanístico mesmo, que o Goulart permeia por toda a sua obra. É uma das experiências mais fantásticas da poesia brasileira, em alguma parte, alguma, do Ferreira Goulart. Fausto, fantástico. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi uma ótima conversa. Digo a você, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado.